nossa oração é que a palavra que nós vamos ouvir agora possa penetrar a nossa mente, o nosso coração e que provoque uma mudança em nossas vidas para melhor. Mudança que possa glorificar a Deus, que possa edificar as vidas que estão ao nosso lado também. Nós vamos mais uma vez orar antes de lermos o texto. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento de estarmos aqui reunidos como igreja e também agradecer pelo privilégio que temos de poder compartilhar a sua palavra, de poder meditar na sua palavra, Deus, nesse texto que o Senhor colocou no nosso coração, que possamos tirar desse texto lições práticas para nossas vidas e que possamos, ó Deus, aplicar e também transmitir essas lições, ó Pai. Abençoe que o Espírito Santo nos leve a ouvir a sua palavra e aplicar a sua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém e amém. Nós vamos ler o texto. O tema da mensagem desta noite é: deixe o rio de Deus fluir em sua vida. Eu escolhi ali um texto de Ezequiel 47, que tem muitas aplicações práticas para cada um de nós e que traz uma lição aqui muito importante nessa noite, que é deixar o rio de Deus fluir em nossas vidas. Então, todo o texto aqui da nossa meditação eu coloquei na projeção. Vou pedir para que o Kevin coloque ali para nós. Então, o texto começa falando ali em Ezequiel 47. Eu vou ler aqui na tela também. Diz assim: depois disto, o homem fez voltar a entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Aqui está numa linguagem que depois nós vamos explicar e traduzir em metros. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Pela quarta vez, mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Verso 6, e me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram aonde? No mar morto, diz o texto aqui, né? Cujas águas ficarão saudáveis. Uma profecia. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes, e seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Verso 11, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. E o último texto, o último versículo: junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos.
porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento para a sua folha de remédio. Amém? Aqui está esse texto, mas vamos passar um vídeo, tem um vídeo curto, de 2 minutos e pouco, que fala sobre o rio, fala sobre o mar morto. Inclusive o texto ali no versículo 8 que nós acabamos de ler, fala sobre essa questão do mar morto. Vamos ver esse vídeo, depois nós continuamos aqui a meditação. Olá amigo, olá amiga. O verso para a meditação de hoje está em Ezequiel 47, verso 8. Então lhe disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O Mar Morto, aqui atrás de mim, é um lugar exótico e especial, pois suas águas são tão salgadas que impossibilitam a existência de qualquer espécie de vida no seu interior. Enquanto a salinidade dos nossos oceanos está por volta de 3%, as águas do Mar Morto apresentam uma concentração quase 10 vezes mais. É muito salgado. Quando se entra em suas águas viscosas e pesadas, não se afunda. E para sair delas, é preciso um bom banho para não ficar parecido com a mulher de Ló, uma verdadeira estátua de sal brilhando ao sol. Interessante é que no Rio Jordão é que o Mar Morto se forma. O nome Jordão significa o que desce, pois ele nasce no norte de Israel e desce até aqui, ao sul, até o Mar Morto. Você imagina por que esse nome, Mar Morto? Qualquer peixe que seja transportado pelo Rio Jordão morre imediatamente assim que deságua nesse lago de água salgada. E são muitos os metros de descida vertiginosa desde sua nascente no Monte Hermon até aqui. Em seu trajeto, o Jordão forma um grande lago, o Mar da Galileia, como é conhecido na Bíblia. Ao contrário do Mar Morto, é um dos lugares mais carregados de peixes do mundo. Uma belíssima flora cresce ao seu redor, e do Mar da Galileia, o Jordão continua descendo até formar o Mar Morto, no local mais baixo da Terra, na maior depressão do planeta. As águas que chegam aqui vão ficando represadas e somente uma evaporação intensa acontece. Não há mais escoamento depois do Mar Morto. Por isso, a vida se vai. Onde a água se represa, aí a vida termina, se instala a morte. Há uma profecia que um dia as águas do Mar Morto, elas voltarão a ser boas águas, saudáveis. É certo que na volta de Jesus não haverá mais morte. Então é certo que não poderá existir um lugar chamado Mar Morto, mas sim nós teremos após a volta dele o rio da vida. Todas as coisas serão transformadas à sua beleza original por Deus. Por isso, nós teremos de volta o Jardim do Éden. Olá! Esse vídeo pequeno, curto, mas que fala um pouco do Mar Morto, que tem uma profecia no texto de Ezequiel, versículo 8, capítulo 47, 8, diz que essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Se vocês olharem no Google, vocês vão ver que já está ficando saudáveis, as águas já estão ficando saudáveis e já tem peixes ali. Então Deus tem uma profecia. Muitos acreditam que é um fenômeno natural, mas é um fenômeno profético. Quando Deus fala, Ele cumpre. Então nesse texto de Ezequiel 47, vamos procurar tirar aqui algumas lições para as nossas vidas. Então o livro de Ezequiel fala de um rio que flui do templo de Deus. Esse rio, nós vimos ali que chega ao Mar Morto, é o Rio Jordão, que nasce no norte de Israel. Nasce como se fosse dizendo no trono de Deus e desce até lá. Então dentro desse livro aqui de Ezequiel 47, nós temos aqui um rio que flui do templo. E ele vem crescendo gradualmente, trazendo vida por onde passa. O templo representa aqui nesse texto a presença de Deus entre o povo.
Essa é a verdade. E o rio representa o fluir do Espírito Santo e a restauração que vem dele. No primeiro ponto da mensagem aqui, pode clicar, o rio de Deus flui do seu templo. Versículo 1 e 2 que nós lemos agora há pouco, fala que ele flui, ele vem lá do Oriente e vai em direção ao Oriente, na verdade, vai para o Oriente, direção do nascer do sol. Quando fala Oriente, nascer do sol, quando você olha para de manhã, vocês conseguem ver o nascer do sol aqui na região? Quando vocês acordam, não? Dá para ver? Mas ele começa a subir, vocês percebem. Então, quando fala do nascer do sol é o símbolo de esperança. Toda vez que você acorda, quando a Maneuza acordou no dia do seu aniversário, foi um dia de esperança, mais um dia que você renovou na sua vida. Então, quando fala que esse rio, ele nasce, ele flui do templo, ele vai em direção ao Oriente, vai em direção ao nascer do sol, é um símbolo de renovo, um símbolo de esperança. Temos que crer nessa verdade. As águas começam pequenas, diz ali o texto. A obra de Deus em nossa vida, ela pode parecer insignificante. Não podemos desprezar os pequenos começos. Vamos ler um texto que está lá em Zacarias. Eu não coloquei na projeção, mas se o Kevin puder colocar para nós. Zacarias 4, versículo 10. Zacarias 4, 10 diz: pois quem despreza o dia dos humildes começos. Olha só que interessante. Essa congregação está ainda nos dias do humilde começo, né? Estamos começando. Então, quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então oramos para que esse lugar aqui seja um lugar onde possa toda essa região ver que é um lugar que começou pequeno e Deus tem trabalhado. Então não podemos desprezar, conforme diz o texto ali, o começo. Quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegra-se-á vendo o prumo da mão de Deus. Ou seja, Deus, ele tem o poder de transformar quando nós não desprezamos o início. Volta lá para a projeção. Então nós temos ali o rio de Deus, flui do seu templo, tá? E mais um outro ponto da mensagem ali, pode clicar. Ali fala do versículo 3 a 5, ele fala sobre a medida desse rio. Ele começa ali, fala em côvados. O texto que eu li falava de côvados. E traduzindo em metros, fala ali, primeiros 500 metros, as águas estavam onde? Quando o profeta entrou no rio. Estavam nos tornozelos. Depois, 1000 metros, as águas foram para os joelhos. Depois, 1500 metros, as águas subiram para os lombos. E 2000 metros, as águas foram águas profundas. Então, o que nós podemos aplicar? Qual que é a aplicação espiritual que fazemos desse texto? Quando se fala águas nos tornozelos, fala iniciando, começando uma caminhada cristã. Nós estamos aqui começando a nossa caminhada cristã ainda. A água está nos tornozelos. É isso? Dá para entender ou não? Água no tornozelo significa o início, o começo dos primeiros passos com Deus. E quando fala também, nessa verdade aqui nesse texto, fala aqui do nível de profundidade que nós devemos alcançar na caminhada com Cristo. Nós oramos para que daqui um tempo, daqui 10 anos, se Cristo não voltar, todos vocês aqui sejam crentes mais maduros ainda, mais firmes na fé, e que possam trazer outras vidas para esse lugar. Amém? Porque se vocês mantiverem somente com água no tornozelo, não haverá profundidade. Depois tem o segundo estágio, o segundo nível dessa profundidade, que fala as águas onde? Nos joelhos. O que significa águas do joelho? Vamos fazer uma aplicação espiritual. Nossos joelhos devemos estar em oração. Joelho significa joelho no chão e oração, ou seja, submissão a Deus, buscando a Deus.
Esse culto aqui, nós estamos orando para que Deus abençoe cada vida, cada pedido que foi feito e que transforme também as vidas que foram aqui colocadas em oração. Então, o segundo estágio, o segundo nível dessa profundidade fala da submissão ou dos nossos joelhos. Joelho no chão significa vitória com Deus. Amém? Devemos começar. Tem uma frase que diz: se você quer terminar o dia em pé, comece de oração, comece de joelho, comece em oração. Essa é a verdade que nós encontramos. O terceiro estágio aqui, o terceiro nível de profundidade espiritual, fala sobre lombos. O que você poderia aplicar aqui nesse nível? Ele estava ali, a água estava no tornozelo, daí a pouco foi para o joelho, depois subiu para os lombos. O que significa isso? Significa trabalho. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar. Se nós queremos ver esse lugar aqui cheio de gente, temos que trabalhar. E o nosso trabalho é testemunhar de Cristo, é anunciar a palavra. Quem vai fazer a obra de trazer as vidas para cá é o Espírito Santo. Amém? Então, creia nessa verdade. Os lombos significa serviço, força espiritual. Depois fala também de águas profundas. É isso que diz ali? Águas que, vamos ler esse texto aqui, o versículo, vou abrir aqui novamente. Ezequiel 47, é o quarto nível desse texto, versículo 5, 47, 5. Mediu ainda outros 1000 côvados, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. O que significa isso? Quando nós aprofundamos na caminhada com Cristo, nós nos fortalecemos, nos tornando mais fortes. E não podemos ficar no raso, não podemos ficar no nível lá embaixo, com água no tornozelo. Essa é a verdade que nós encontramos. O que Deus deseja é que nós possamos estar cada vez mais maduros na fé, maduros no caminhar com Cristo, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, explicar a palavra de Deus. Isso tudo é caminhar para crescer, é se aprofundar, conforme diz o texto aqui, águas profundas. Amém? Deus nos convida a sair da margem e mergulhar totalmente em sua presença. Então saia da margem. Então a gente ora para que cada pessoa que está aqui nessa noite não fique na margem, não fique apenas com água no tornozelo, que a água seja profunda, e com o auxílio do Espírito Santo, o texto fala que a água profunda é uma entrega total a Deus. Tem um texto de Gálatas 5:25, consegue colocar lá para nós? Isso significa uma entrega total. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós devemos buscar a Deus de forma completa. Amém? Então, continuando aqui a explicação desse texto, mais um ponto da mensagem: o poder vivificador do rio. Ezequiel 47, versículo 6. Vamos ler aqui só um pouquinho. Versículo 6 a 8. Ezequiel 47, versículo 6 diz assim: E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore, e do outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Então essa profecia está se cumprindo. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Amém? Essa é a mensagem que nós encontramos. Esse rio é um rio de vida, um rio que traz vida. O que nós podemos ver aqui nessa projeção é o rio onde havia morte, ele traz vida. Porque o mar vermelho, o mar morto, ele está abaixo do nível do mar.
Se vocês estudando ali, pesquisando, o mar, o Rio Jordão está a 70 metros acima do nível do mar. Sabe quantos metros está abaixo do nível do mar, o Mar Morto? Mais de 400 metros. Então tudo que cai ali não tem como escoar, só com a evaporação. Por isso que fica aquela salinização ali. Por esse motivo que ele não consegue escoar. Tudo que cai ali morre. Então o Mar Morto está numa região onde não tem onde ele transbordar. Ele fica ali. Então as águas estão chegando ali, conforme vimos no vídeo. Tudo que chega ali de forma saudável morre porque não consegue sobreviver. Mas aos poucos ele está se tornando em águas puras. Então onde havia morte, esse rio traz vida. Onde havia esterilidade, onde havia sequidão, ele traz vida. E ali fala também nesse texto, versículo 12, fala de frutificação constante, cura e restauração. Qual a aplicação que nós fazemos, irmãos, nesse texto? Quando o Espírito Santo flui em nós, ele traz vida onde havia esterilidade, onde havia sequidão. O que tem morrido em você? Muitas pessoas têm morrido a esperança, morrido a fé. Deus, ele quer trazer vida. Tem pessoas que são estéreis, na verdade, de sentimento, de busca de Deus. Então o texto está falando aqui que quando nós temos o Espírito Santo, flui em nós vida. E também produzimos fruto. Esse fruto que nós produzimos é um fruto que as pessoas conseguem perceber em nós. E sabe qual é o fruto que Deus nos recomenda produzir? É o fruto que está em Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler esse texto? Mas o fruto do Espírito é, vamos ler juntos? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quantas essas coisas não há lei. Voltando no versículo 22, qual que é a primeira característica do fruto do Espírito? Amor. Se não tiver amor, nada dos demais itens, dos demais características fará sentido. O amor é como se fosse a locomotiva que puxa os demais vagões. Sem o amor, não haverá alegria, não haverá paz, não haverá paciência, benignidade, que é bondade em ação, fidelidade não vai fazer sentido, e também domínio próprio. Tudo isso não faz sentido se não tivermos amor. Esse é o fruto que nós devemos produzir. É um fruto permanente que traz restauração e cura. Amém? Mais um ponto da mensagem que eu coloquei aqui também para nós meditarmos. Toda essa explicação de Ezequiel 47, no Novo Testamento nós encontramos também. Vamos ler lá em João 7, 37 a 39. Coloca lá para nós, Kevin. João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então o versículo 38 fala que quem crê em Cristo, diz ali o texto, fluirão rios de água viva do seu interior. Essa é referência ao Espírito Santo. Então se você tem o Espírito Santo, tem que fluir da sua vida rios de água viva, ou seja, rios, palavras que abençoam, palavras que edificam. Isso é o texto que nós encontramos. E lá em Apocalipse 22, 1 e 2, nós encontramos também outra mensagem. Apocalipse 22, 1 e 2. Então me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que saía do trono de onde? De Deus e do Cordeiro. Então esse rio que Ezequiel está falando, que nós temos cantado também, é um rio que sai do trono de Deus. Esse é o que foi mostrado quando foi mostrada a cidade celestial, onde nós vamos habitar eternamente. Em versículo 2, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida,
e produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Qual que é a aplicação que nós podemos fazer? O rio da vida sai do trono de Deus e do Cordeiro, simbolizando a presença eterna de Deus entre os redimidos. Então nós temos essa grande verdade que Deus, Ele deseja fluir em nós. Então deixe o rio de Deus fluir em você. Não resista à ação do Espírito Santo. Toda vez que vier um pensamento ruim, um pensamento mau, um pensamento de desistir, busque oração, busque a Deus para que você possa fortalecer. Outra aplicação que nós fazemos, nós devemos sair da superfície. Não podemos ser crentes rasos. Temos que buscar a profundidade espiritual na oração, na palavra de Deus e na comunhão. Seja também, dentro dessa mensagem, irmãos, um canal de vida. Por onde quer que você passe, você transforme as vidas. Anuncie a palavra. Seja um exemplo. Sejamos salvos, sejamos luz, sejamos o bom perfume de Cristo. O texto fala, por onde passar esse rio, haverá restauração. Então o rio Jordão, que nasce do trono de Deus, vai passando e vai gerando vida, até chegar no Mar Morto. Quando chega no Mar Morto, o que ele faz? Ele está transformando o Mar Morto. Quando chega em nós, que estamos mortos, ele transforma, ele renova, ele restaura. E por fim, produza frutos constantes. Frutos constantes, ou seja, a pessoa que você evangelizou, aquela pessoa se converteu e permaneceu firme, e você está com ela, caminhando com ela. Amém? Então, concluindo essa mensagem, o rio de Ezequiel 47 é uma imagem do que Deus quer fazer em sua igreja e em cada coração. É o que Deus quer fazer aqui nessa igreja e em cada um de nós também. Transformar desertos em jardim, curar o que está seco e encher de vida onde há morte. Então, por onde esse rio passar, Deus pode transformar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Que Deus possa abençoar essa mensagem, essa palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra que ouvimos, pela forma como o Senhor conduziu esse culto, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a viver, a permitir que o rio do Senhor flua em nós e que possamos transbordar, ó Deus, assim como esse texto de Ezequiel, essa profecia, ó Deus, que recebe do rio Jordão a água pura, mas que ali no Mar Morto ela não tem como escoar. E temos visto, ó Pai, que essa profecia está se cumprindo. Nós também, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe, que nós possa se cumprir a profecia de transformar tudo aquilo que está morto, que está estéril, Deus, com o rio que vem do Senhor, que vem do trono do Senhor. Pai, nós queremos beber dessa fonte, queremos transbordar dessa fonte, ó Pai. Nós te agradecemos e pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico.